A sala anecoica, uma sala desenvolvida pela Microsoft, a sala mais silenciosa do mundo, nos mostra que não estamos preparados para o silêncio. Essa sala, ela é utilizada para a melhoria dos equipamentos da empresa. Mas é uma sala com um silêncio tão absurdo que dentro dela o ser humano não pode ficar ali mais que 45 minutos, porque a chance de enlouquecer, de ter um surto, uma crise de pânico é enorme. E o que acontece ali dentro, naquele silêncio tão magnífico, tão, meu Deus, silenciador, né? Ensurdecedor não, mas é um silêncio assim, realmente projetado. Porque ali dentro, por conta dos decibéis, enfim, que são bem abaixo do normal, nós conseguimos escutar a batida do coração, o barulho do pulmão, o sangue circulando no corpo, e ao passar dos minutos, começam-se a ter alucinações, a ouvir outras vozes, a sentir medo. A sensação dizem que é terrível. Enquanto eu via esse documentário falando sobre essa sala, o Espírito Santo me disse que eu e você agimos da mesma forma quando Deus fica em silêncio. Sim, muitas vezes, frente ao silêncio de Deus, que pode ter vários motivos, eu e você começamos a enlouquecer, começamos a ter alucinações, a pensar coisas que não são verdades. Alguns até se afastam da fé por conta de um momento silencioso. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Antes de continuar, se você não me conhece, eu sou a Camila Antoniazzi. Inscreva-se nesse canal se você não é inscrito, já deixa um like nesse vídeo para que esse canal venha crescer. E agora vamos de palavra. Eu entendo como o silêncio de Deus um momento espiritual em que nós não entendemos o que Ele está falando conosco. Não necessariamente Ele está em silêncio, mas nós não estamos ouvindo a sua voz, ou não estamos discernindo a sua voz. Eu creio que Deus ele sempre fala conosco, mas em determinados momentos nós não compreendemos, e isso geralmente acontece logo que nascemos na fé, onde nascemos para o Espírito mesmo e todas as coisas são novas, inclusive ouvir e discernir a voz de Deus. Mas tem momentos em que realmente o Senhor fica em silêncio, por algum propósito. Eu quero aqui trazer alguns motivos, algumas coisas que o Espírito me trouxe para compartilhar com você. E eu creio que pode ser a resposta do Senhor para a sua vida. Se você até hoje tem sentido que Ele está em silêncio, quem sabe esse vídeo é resposta dele para a sua vida. O salmista, no Salmo 28, versículo 1, disse: A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Sim, às vezes o silêncio de Deus é terrível. E nos vem tantas coisas na mente, começamos a ter tantas alucinações. E o salmista, ele sabe o que é isso. Ele passou por momentos em que ele não ouviu Deus falar. E eu creio que no momento de silêncio de Deus, os principais questionamentos que vêm na nossa mente é: Deus me abandonou? Deus não me ama? Eu pequei, fiz algo errado, por isso que Deus não está falando comigo, eu estou sendo castigado, e por aí vai. Aí começam as alucinações do silêncio. Começamos a pensar muitas coisas que não são verdades. Ah, Camila, mas como tu sabe que não é verdade? Porque a palavra de Deus diz que Deus nos ama, diz que o seu Espírito Santo não nos abandona, diz que estaria conosco todos os dias. Então Ele está conosco. Realmente pode ser que Ele esteja em silêncio. Isso sim, mas não que nós estamos sozinhos, nem que Ele deixou de nos amar. Imagina Deus deixar de amar alguém pelo qual Ele deu a vida do seu filho para que essa pessoa fosse salva. Um amor assim, não tem como simplesmente Ele deixar de nos amar. Em Isaías 42:14, Deus respondendo: Fiquei em silêncio sem agir durante muito tempo,
mas agora, como mulher em parto, eu grito, gemo e respiro fortemente. Sim, o Senhor se calou por muito tempo e voltou a falar, e assim é na nossa vida. Por um tempo ele pode se calar, em outros tempos ele vai gritar fortemente ao nosso coração. E eu, em nome de Jesus, oro ao Senhor para que nesse momento, se você tem passado por um momento de silêncio, que hoje o Senhor grite ao seu coração, amém? Agora eu vou falar 4 possíveis motivos pelo qual o Senhor está em silêncio. Não sou Deus, não sei exatamente tudo que Deus pensa, mas algo que eu vejo na palavra de Deus, na forma que Deus age, na sua palavra, eu cheguei a essa conclusão de alguns motivos pelos quais o Senhor sim se silencia. Primeiro, estamos sendo provados. Quando estamos passando por uma prova, o Senhor ele vai se calar. E isso é tão simples nós entender observando uma sala de aula. Um professor, quando vai aplicar a prova, ele se mantém em silêncio. Para quê? Para que o aluno ali possa mostrar o que ele aprendeu. Na verdade, no nosso caso, Deus ele já sabe se nós sabemos ou não, mas o Senhor está provando para nós se nós já estamos aprovados ou não. Nós precisamos reconhecer se já aprendemos o que o Senhor está nos ensinando ou se ainda não estamos preparados para uma nova etapa. Então esse é um dos motivos pelo qual o Senhor se silencia. Ele está trabalhando em nosso favor. Uma referência que eu quero utilizar aqui é sobre os 400 anos de silêncio de Deus. Do Velho Testamento ao Novo Testamento, o tempo entre um livro e outro é de 400 anos. Os estudiosos falam que foi um período de silêncio do Senhor, porque não há nada escrito, não houve profetas, não houve nada, houve um silêncio. E o Senhor me trouxe isso à memória e me lembrou que quando Ele voltou a falar, foi para trazer Cristo. Então, profeticamente, por fé, receba essa palavra. Quando o Senhor está um tempo muito grande em silêncio e você está fazendo tudo correto, você está na presença dEle, você o está buscando, você não se afastou, você tem orado e não tem escutado e não tem compreendido. Deus está gerando algo grande na situação que eu falei a vocês. Do Velho Testamento para o Novo, Jesus nasceu. A nossa salvação chegou. Creia que Deus tem um bom motivo para estar um bom tempo sem falar nada a você. Não perca sua fé e permaneça firme no Senhor. Terceiro motivo é que nós não estamos preparados para a resposta. De repente estamos buscando algum direcionamento do Senhor, uma resposta para alguma angústia, uma aflição, estamos pedindo algo a Deus, um milagre, mas não vem resposta alguma, nem que sim, nem que não. De repente, o silêncio já é a própria resposta. A resposta é não. Mas, se Ele nos falar que é não, de repente, nós não estamos com estrutura para suportar e ouvir um não de Deus nesse momento poderia nos afastar da sua presença. De repente, não estamos preparados nem para o sim do Senhor. De repente, um exemplo bem simples. Estou eu orando, pensando em ser missionária, em viajar pelo mundo, e estou pedindo ali a resposta de Deus, e a resposta de Deus é sim. Mas Ele sabe que se Ele me der o sim agora, não é o momento de eu fazer toda essa missão. Não é momento de eu viajar e de eu ir fazer isso. Então o Senhor permanece em silêncio para me dar o sim no tempo certo. Em Eclesiastes 3 diz que há tempo de falar e tempo de calar. Para Deus também há esse tempo. Mas o quarto motivo pelo qual não estamos ouvindo a Deus não é por Ele não estar falando, mas Ele pode estar falando e nós não entendendo ou identificando a sua voz. E a verdade é que desde que Jesus subiu aos céus e enviou o seu Espírito Santo, nós não estamos completamente em silêncio. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Podemos lê-la. Ao abrir a palavra, é Deus falando conosco. Mas, vamos ser sinceros, há períodos em que nós lemos a palavra
e não conseguimos nem compreender. Já passei e tem momentos que eu passo por isso, de abrir a Bíblia e pedir para Deus falar comigo, ler e eu não compreender, eu não entender. Parece que realmente Deus se silenciou, mas Ele não está completamente em silêncio. Deus ele pode estar falando conosco de outra forma, querendo que nós venhamos a desenvolver também outros dons. Então, precisamos ver realmente se o silêncio que eu estou ouvindo realmente é Deus em silêncio. Ou se eu estou muito ocupada e atarefada com outros barulhos, coisas me distraindo, e não estou ouvindo ao Senhor. Lembra da sala que eu falei no início? A sala anecoica, que é um silêncio, que tu começa a escutar os teus órgãos internos, o teu sangue correndo. Muitas vezes o silêncio que Deus permite é para que nós possamos ouvir o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Cremos na palavra dele, cremos que ele disse que nós recebemos o Espírito Santo, que esse Espírito habita dentro de nós. Então ele está ali, mas será que nós estamos o ouvindo? De repente não é Deus em silêncio. Isso é uma outra opção. E aí, meus irmãos, vocês estão passando por um momento onde parece estar tudo muito silencioso, não escutam a voz de Deus? Ou o Senhor tem falado com vocês? Como é que está? Como é a sua fase? Deixa aqui nos comentários, eu vou amar ler, vou amar te conhecer, você aqui que escuta os vídeos que eu trago. Te agradeço por ter escutado essa palavra até aqui, compartilha com alguém que você lembrou. E querendo Pai, até um próximo vídeo.